Olá, sejam bem-vindos ao curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e esse é um curso que faz parte, né, de uma coleção de conteúdos. A gente está no tópico 5 e esse tópico ele fala só sobre projeções gráficas. A gente já trabalhou com boxplot, histograma, gráfico de barras empilhadas, gráfico de pizza e seção, gráfico de dispersão e a gente chegou na nossa última aula, né, oitava e última aula, que é sobre gráfico de linhas. Eu espero que vocês estejam acompanhando o curso. Para quem não está, eu estou disponibilizando todo o conteúdo lá no GitHub e eu coloco o link para vocês, tanto no descritivo do vídeo do YouTube, quanto no primeiro comentário do LinkedIn, lá quando eu faço a publicação, né, no LinkedIn, e eu disponibilizo todos os materiais para vocês. Então, aqui ainda não tem o tópico 5 do curso, mas assim que eu finalizar as gravações, né, vou inserir aqui a pastinha do tópico 5 e vou colocar todos os materiais aqui. Mas, por enquanto, já tem, né, o tópico 4, e no tópico 4 já tem aqui essa pasta com as bases de dados, que são, na verdade, as bases de dados que a gente está utilizando também no tópico 5. Então, vamos lá. Eu já estava, né, dando a aula do gráfico de dispersão, por isso que já estou aqui com o ambiente de programação aberto. Para quem não está com o ambiente de programação aberto, abra e defina seu diretório de trabalho, né, utilizando o atalho no teclado Ctrl Shift H. Define seu diretório de trabalho e vamos começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser instalar e ativar o pacote do Tidyverse. Então, para quem não tem instalado aí, aqui em Packages não tem o Tidyverse, instala, utiliza aquela linha que eu ensinei para vocês, vou colocar aqui, ó, gráfico de linhas. Utiliza aquela linha que eu ensinei para vocês, install.packages, entre aspas, o nome do pacote, Tidyverse, e depois para ativar esse pacote, Library Tidyverse. Ok, está ativo o pacote aí, a gente começa a fazer nosso gráfico. Como a nossa base atual ela não tem dados que sejam muito adequados para a construção de um gráfico de linhas, a gente vai utilizar os nossos dados para construir uma pequena base de dados e aí sim, em cima dela, fazer o nosso gráfico de linhas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar. Então, pessoal, a gente vai construir uma pequena base de dados, pensando nos dados que a gente já tem, mas lembrando também que os dados que a gente tem atualmente eles são apropriados para um gráfico de linhas, porque o ideal, e lembrem disso, quando a gente vai construir um gráfico de linhas, é que no nosso eixo X a gente tenha uma variável de preferência que seja de data. Se for anos, melhor ainda, porque aí a gente consegue, né, ver a diferenciação lá na linha. E no eixo Y, a gente coloca a variável que a gente quer ver essa diferenciação. Tem que ser uma variável, pode ser uma variável numérica com ordenação ordenada de acordo com esses anos, né? Então, a gente vai construir aqui uma pequena base de dados. Então, vou colocar aqui, criação da base. Eu vou chamar essa base de base filhos. E o que eu pensei aqui para essa base? Eu pensei em construir uma base de dados que tivesse a quantidade média de filhos por ano em 3 regiões. E aí pensei aqui em regiões aleatórias. Então, esse dado não é real, mas um dado inventado aqui com base, né, nas variáveis que a gente tem, que quantidade de filhos é uma variável que a gente tem aqui. Vou até limpar isso daqui, isso aqui também. Então, aqui a gente vai construir vou dar o nome de base filhos, objeto de atribuição, alt menos, função para construir a base de dados, nosso primeiro tópico do curso, data frame, e aqui dentro a gente vai colocar anos, concatenar, vai ter dentro de anos 2010, 2012, 2014, 2015 e 2017, vírgula. Aí a gente vai colocar a média de filhos no Brasil. E vai conter. Isso são números completamente aleatórios, tá, pessoal? Então vai ser 8, 6, opa, 6, 4, 7 e 3. Aí a gente está supondo aqui que a média de quantidade de filhos por família lá em 2010 era 8, em 2014 era 6, ou em 2012 era 6, em 2014 era 4, completamente aleatório. Aí aqui a média de filhos no Paraná. PR igual, aí vai ter concatenar, né? 5, 4, 8, 6 e 2. E a média de filhos em Minas Gerais, MG. Então, isso aqui vai conter 6, 3, 2, 5 e 7.
Agora a gente vai rodar tudo isso. A gente criou aqui nossa pequena base de dados, então base filhos, contendo 5 observações e 4 variáveis. E agora a gente vai criar aqui primeiro gráfico de linhas. A gente pode salvar essa base de dados também, tá, pessoal? Mas não é essencial e a gente também já viu, né, nas outras aulas como fazer esse salvamento. Então vamos construir o gráfico. Então vamos fazer aqui uma versão 1. Essa versão 1, eu vou chamar aqui ggplot, né? Opa, abre parênteses, agora é base filhos. Né? Não vão confundir aí com base menor, que daí não vai dar certo. Eu vou colocar só uma separação aqui, pessoal, para ficar melhor, só esteticamente, não vai mudar em nada, tá? Então aqui, base filhos, aí função de mapeamento, AES, AES, X vai ser igual a anos e Y vai ser igual a med filhos buraco, mais a função para construir o tipo de gráfico que a gente quer. Então eu quero um geonline, então geonline. E aí, com essa função, ele já constrói uma primeira projeção aqui para a gente, veja. Essa é uma versão bem simples, né? Então a gente vai fazer aqui agora a versão 2. Então, na versão 2, eu vou inserir uma flechinha. Opa. Para isso, eu vou, aqui dentro de geonline, colocar arrow igual arrow. E aí, com isso, ele constrói uma flechinha aqui para mim. Então, ele está mostrando, a gente consegue ver, fica muito claro que está descendo, né? Então, a gente teve uma quantidade de filhos aqui, média, em 2014, em 2010, bem grande, depois foi descendo bastante aqui até 2014, depois entre 2014 e 2016 teve um grande aumento, e a partir de 2016, né, a partir talvez aqui 2015, né, está em decréscimo. Lembrando que são dados completamente aleatórios. Aí vamos fazer aqui uma versão 4. Uma versão 3, desculpa, né? Porque essa aqui era para ser a 2 e essa aqui é a 3. A gente pode mexer também nessa setinha. Então, a gente pode colocar um angle igual a 15 and a gente pode colocar se a gente quer a flecha dos dois lados ou de um lado só. E o type, se a gente quer abertinha do jeito que está aqui ou se a gente quer tudo pretinho aqui, tudo fechado, sabe? Então a gente quer tudo fechado. Vou colocar essa linha aqui para baixo. Lembrem de sempre ir quebrando linha, tá? A gente não precisa escrever até o infinito. Close. Aqui, na verdade, é end com E. Aí a gente colocou a flecha dos dois lados, com ângulo de 15. Esse ângulo é o que informa se ela vai ser mais estreitinha, assim, ou se ela vai ser maior. A gente está informando através do ângulo como é que vai ser o formato dessa nossa flechinha. Então, eu vou inserir aqui uma informação, né, para explicar para vocês o que significa isso. Inserir a flecha de tamanho 15 dos dois lados e fechada. Preto. Tudo preto. Agora a gente vai fazer aqui uma versão 4, né, desse gráfico, onde a gente vai alterar agora as cores. Então, eu vou colocar aqui, versão 4. Então, aqui, dentro de Geonline, a gente pode tirar toda essa parte de flechas e mexer só com as cores. Óbvio que a gente poderia manter, né, essas flechinhas, mas eu achei que não ficou tão interessante assim, por isso que eu alterei. Então, color blue, e vou escolher um tipo de linha também. Então, line type igual a 2. 2 não é um tamanho, é um tipo. Então, tá dando esse erro ali, ó, porque a gente esqueceu de tirar esse outro parênteses aqui. Eu não sei porque estava com dois parênteses, mas aí tirando já ele vai rodar. Então, saiu disso daqui. E o tipo, o type line que eu escolhi é esse aqui, ó, com linhas seccionadas. Aí vamos fazer uma versão 5, onde a gente vai inserir pontos marcando os nossos anos. Então, vou colocar aqui, versão 5. E aí, aqui eu vou inserir mais
pontos. Então, eu vou colocar aqui a função para isso, que é o geonPoint. Então, vou colocar aqui geonPoint. Aí, color desses pontos vai ser black, vírgula. E o size vai ser 2. O tamanho vai ser 2. E aí, a gente já tem uma versão bem mais elaborada, né? A gente pode também fazer uma versão assim com steps, tipo passos. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, versão 6. E aí, eu vou apagar tudo isso aqui. E ao invés de line, eu vou escrever step. E aí, ele fica que nem se fosse uma escadinha. É um outro tipo de geonline, né? Mas com tipo step. Além disso, pessoal, a gente consegue colocar todas aquelas informações que a gente tem na nossa base. Então, aqui a gente tem de 2010, 12, 14, 15, 17, para o Brasil, para o Paraná e para Minas Gerais. A gente consegue fazer 3 linhas e geralmente, né, a gente faz o gráfico de linhas e quando a gente faz, geralmente essa é a nossa intenção. Para isso, a gente tem que reorganizar a nossa base de dados. Eu vou mostrar para vocês de que forma a gente pode fazer isso. Então, vou escrever aqui, como se fosse criar uma nova base. Base new F, uma base nova. Objeto de atribuição, base filhos. Agora, a gente precisa utilizar o pipe. A gente não estava falando sobre a utilização do tidyverse, mas agora isso se faz necessário. E a gente tem um teclado, a gente tem no teclado um atalho para a criação do pipe. Mas o pipe, basicamente, ele é formado por o símbolo do percentual, o símbolo de menor e o símbolo de percentual de novo. Então, ele é assim, o símbolo de percentual, o símbolo de menor e o símbolo de percentual de novo. Opa. Para quem quiser usar o atalho no teclado, é Ctrl Shift M para fazer o atalho para fazer o pipe. Aí a função que a gente vai utilizar é o getter, faz parte do tidyr. Para juntar, a gente vai juntar a média mais a média geral mais e tudo isso a gente vai organizar por anos. Vai ficar mais claro quando vocês olharem para a base. Então vamos olhar aqui. Ele criou aqui, ó, base 1000F. Então a gente tem anos, a gente tem tipo uma base geral, e né, aí essa média geral, ela tá dentro dela, tem todas as categorias de média, e a gente tem a média aqui do Brasil de todos os anos, a média do Paraná de todos os anos e a média de MG de todos os anos. A gente fez uma junção de todos esses dados para a gente conseguir plotar isso num gráfico. Agora, a gente vai criar o gráfico aqui. Então, ggplot, base, new, f, função de mapeamento, AS, x vai ser anos, y vai ser a média, e a gente vai pedir para organizar o fio, então tem que ser a média de tudo, né? Essa média geral. Mais o tipo de gráfico que a gente quer. Então, mais geon, underline, line. Aí ele plota pra gente todas aquelas médias em um gráfico só, né? Separadas pelo, no caso, pela região lá, né? Que é Paraná, Brasil e Minas Gerais. Então, eu estou pensando como se existisse uma média, né? Porque, como eu disse, é uma coisa hipotética, mas é como se existisse uma média de quantidade de filhos. No Paraná, uma quantidade de filhos. Em Minas Gerais, e também uma média geral, que seria no Brasil. Aí a gente pode ir organizando essa base. Então, vou fazer aqui uma versão 8. Eu vou copiar tudo isso daqui, né? Eu nem coloquei aqui, mas aqui no caso seria a versão 7. Aí vou colar tudo isso aqui, que vai ser a versão 8, e eu vou organizar o tipo da linha. Aí eu vou colocar aqui, ao invés de fio, eu vou colocar line type e vou colocar o color. Então, eu vou colocar aqui line type igual a med ist, vírgula, color igual a med ist. E aqui eu vou colocar um tamanho para essa linha também. Vou colocar size igual a 1. E aí ele organizou aqui, novamente, né? Um tipo. Então, assim, o Brasil, ele tá uma linha íntegra. Aí aqui, Minas Gerais, ele já tá uma linha seccionada com seções pequenas.
e o Paraná seccionada também, mas com seções um pouco maiores. A gente também pode fazer a inserção manual das cores. Lembra utilizando uma função que eu já ensinei para vocês. Então, vou colocar aqui. Versão 9. E vou inserir uma função que eu ensinei uma vez. E vou apagar, vou deixar o line type aqui de fora, porque eu acho que não ficou tão interessante assim depois que a gente inseriu cores manuais. Então, eu vou colocar aqui. O tamanho eu vou deixar, né? O mesmo. Aí, vou colocar aqui mais geom point. Aí, vou colocar os pontos alfa. Tudo isso aqui que a gente já aprendeu, tá? Alfa igual a 0,5. Color black, vírgula, size igual a 2. Aí a gente vai colocar aqui a escala de cor que a gente quer. Então, vírgula, scale, color, brown. E aqui dentro eu vou colocar qual que é a paleta que a gente escolheu. Então, palette igual a... Eu escolhi essa paleta aqui. Mas, para quem está acompanhando os cursos, né, já viu que existe uma diversidade muito grande de cores. Então, ali não tinha aquela vírgula, porque essas cores aqui também estão relacionadas, né, com os geom points. E aí a gente pode colocar tudo isso aqui dentro de uma versão 9. Alt menos objeto de atribuição. Vou salvar tudo isso dentro da versão 9, para que a gente consiga agora fazer aquilo que eu já ensinei para vocês, que existe uma forma, que é fazer uma divisão utilizando a função face to ape, que é uma função para a gente dividir por alguma categoria. Então, eu vou colocar aqui, versão 10, dividindo por gráficos pequenininhos. Aí eu vou colocar aqui, versão 9, mais face, deixa eu baixar aqui para ter mais espaço, né? Face to ape. Aí eu quero dividir pelo quê? Eu quero dividir por aquela variável mais geral. Então, med, est. Aí eu quero que tenha, eu posso definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Então, eu quero que tenha 3 linhas. Então, nrow, 3, ncol igual a 1. Mais, eu vou colocar já um tema. Então, tema. E aí, aqui dentro, eu vou colocar se eu quero, onde eu quero a legenda. E aí, eu quero que a legenda não apareça. Então, legend, position, igual a none. Mais fonte. Para quem não está acompanhando, essa fonte, a gente já criou essa fonte, né? Essa fonte, a gente criou ela lá acho que nas primeiras aulas, que é um objeto que contém já a definição de como que vai ser a fonte do título, a fonte do eixo X, a fonte do eixo Y, enfim. Eu vou até rodar primeiro ela aqui sem a fonte, depois com a fonte, para vocês verem a diferença. Então, aqui a gente está fazendo a separação, né, por uma categoria mais geral. Então, a gente fica com 3 gráficos pequenininhos. E agora eu vou fazer aqui com a fonte. Então, olha, ele já organiza aqui a fonte de tudo para a gente. Era isso, pessoal, que eu tinha para ensinar para vocês nessa aula. Já tem outras projeções gráficas que eu pensei para uma versão 2 do curso, então eu espero que vocês continuem acompanhando. Então a gente viu nesse tópico 5, a gente viu diversas projeções gráficas, né, e tem algumas outras que já estão em stand-by aí por uma próxima etapa. E o próximo tópico do curso, que vai ser o tópico 6, vai ser sobre processamento de grandes quantidades de dados. Eu conto com vocês e espero vê-los no tópico 6. Um abraço, até lá!